E aí pessoal, tudo em paz? Aqui é o Ivan Lacerda e mais um vídeo para o livro do dia. Hoje um best-seller, um livro que já está aí há mais de 20 anos fazendo sucesso, sempre no topo das listas dos mais vendidos. E antes de falar dele, eu quero contextualizar o porquê que eu escolhi esse livro hoje para conversarmos um pouco a respeito dele. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas eu atuo há mais de 15 anos com treinamento, fazendo mentorias, consultorias em empresas. E um dos temas recorrente, que sempre acontece, que sempre aparece quando você faz um diagnóstico no comportamento das pessoas e o porquê que elas têm algum tipo de dificuldade, alguma crença, algum problema, é sempre relacionado também ao dinheiro. A dificuldade que as pessoas têm em juntar um capital, em manter um patrimônio e entender a dinâmica desse processo de acumular recursos financeiros, de acumular patrimônio e de ter uma renda que, através dos seus ativos, você possa ficar, eu sei que é um país confuso como o nosso, mas um pouco mais tranquilo, tendo uma renda recorrente. Aqui no Brasil é muito complicado porque muda governo, sai governo, os impostos absurdos, os custos de vida muito altos e normalmente nós acabamos caindo naquela armadilha que é a armadilha do trabalho mais, consigo dinheiro, porém eu gasto mais. E para tentar elucidar um pouco essa história, para tentar esclarecer um pouco esse processo, confesso que eu gostaria de ter lido esse livro quando eu tinha lá meus 20 anos, meus 25 anos. Fazendo uma retrospectiva, com certeza eu teria tomado outras decisões. Mas eu li esse livro há mais ou menos uns 15 anos e recentemente eu reli, até para poder a gente buscar alguns conceitos, lembrar de alguns detalhes, ver aonde eu estou errando também, né? Todos nós temos as nossas falhas, mas de que maneira nós podemos melhorar esse aspecto do ponto de vista financeiro. Eu estou falando do best-seller, um livro que já foi traduzido em mais de 80 países, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro surgiu de uma forma diferente, vamos dizer assim. Foi o encontro de duas pessoas que tinham em si o mesmo objetivo, que era ensinar a parte financeira, educação financeira, principalmente para as crianças. Então, o Robert Kiyosaki e a Sharon Lester, ambos tinham esse desejo, porém, cada um ao seu modo, com a sua didática, a sua maneira de encarar como passar essa informação adiante. E, por coincidência, os dois se encontraram, fizeram um treinamento, fizeram vamos dizer assim, uma dinâmica de aprendizado, e o Robert mostrou para a Sharon, que era uma especialista em contabilidade, a dinâmica de um jogo que ele criou, que era o Cash Flow, que ensinava justamente trazer a mentalidade de investidor, a mentalidade de administrador, de gestão de fluxo de caixa, não só para a empresa, mas principalmente para o indivíduo e principalmente para o jovem, para que ele pudesse aprender como processa essa dinâmica do dinheiro, como que o dinheiro circula, né? Como ele flui na sociedade. E ela gostou muito da dinâmica do jogo, inclusive tinham outros profissionais da área, pessoas especialistas na área de finanças, e que não conseguia encontrar uma saída no jogo. Na hora de jogar ali a coisa não fluiu. E ela, do jeito dela, conseguiu sair do que nós chamamos da armadilha, que é a armadilha do geral da população de uma forma talvez mundial, que é o que eles chamam, no caso o Robert Kiyosaki chama, de a corrida dos ratos. Ou seja, você está num circuito meio que viciado, onde você passa a trabalhar, tentar desenvolver, crescer, aprender, aprimorar a sua capacidade profissional ou seu talento e obter mais recursos financeiros. No entanto, nesse processo, como você não entende a dinâmica de como funciona, você acaba também gastando mais. E principalmente você acaba gastando errado, de forma equivocada. Então, aquilo que poderia ser um ponto favorável, onde através do seu recurso financeiro você obter um colchão, vamos chamar assim, de ativos, onde esses ativos, esse patrimônio trabalha ao seu favor,
as pessoas normalmente acabam gastando em coisas que o dinheiro some e aí a pessoa não percebe. O livro mostra, basicamente, de tudo aquilo que nós temos como renda, que boa parte, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e em qualquer outra parte do mundo, acaba sendo diluído em impostos. E a gente não tem essa noção clara. Nós vamos gastando, vamos consumindo, mas a questão do imposto, ele mostra claramente como funciona. E quando você observa isso, você começa a falar, opa, peraí. Além disso, ele mostra o quanto boa parte dos americanos, e isso vale para o mundo todo, acaba entrando em grandes financiamentos de longo prazo, onde também o dinheiro acaba sendo empenhado naquilo e a pessoa não consegue mais sair daquela armadilha de acabar boa parte da renda dele indo para esses financiamentos. Seja para a compra de uma casa, seja para a compra de carro ou outros bens que vão surgindo e normalmente no intuito de mostrar para os outros que você está bem na sua situação, porém aquilo a longo prazo acaba fazendo um grande mal. Eu vou detalhar um pouquinho mais esse conceito. No entanto, quando os dois se conheceram, resolveram um trabalhar o que o outro já tinha escrito ou um conceito único de ensinamento, de didática, e o livro foi publicado. Esse livro, só aqui no Brasil, ele foi vendido mais de 9 milhões de exemplares. Confesso que eu estou no meio literário há muito tempo, quando eu vejo esses números eu me assusto um pouco, porque no Brasil pouco se lê. Mas espero de fato que tenha sido esse número real, de 9 milhões de exemplares, e que as pessoas estejam colocando em prática esse ensinamento. No mundo já foram vendidos mais de 30 milhões de exemplares. Então é um número bastante grande, um livro, digamos assim, que já está há um bom tempo no mercado, mas ele ainda se mostra bastante atual, principalmente para aquela pessoa que tem noção zero de finanças, ou pouco ouviu falar de como funciona essa didática, essa dinâmica do dinheiro. É importante levar em consideração que hoje tem outros livros, tem outros autores com abordagens mais específicas, mas eu resolvi escolher esse livro para a gente conversar um pouco hoje, justamente por essa questão dele ter sido um dos primeiros, numa linguagem muito fácil, de modo que ele vai poder esclarecer muitas questões para você. Bom, vamos lá. Por que o livro chama Pai Rico, Pai Pobre? Eu também tive essa dúvida no início, quando eu tive acesso a esse livro. E é simples. O Robert, quando criança, ele foi selecionado para estudar numa escola onde o poder aquisitivo dos alunos era um pouco mais alto do que o dele. Lá nos Estados Unidos tem uma divisão por rua, por CEP, onde determinada turma vai para uma escola, a outra vai para outra, e ele acabou indo para essa escola que tinha um poder aquisitivo e os moradores ali da região eram um pouco mais abastados. E no transcorrer das aulas ele começou a se sentir diminuído. Ele e um outro amigo perceberam que os outros tinham mais condições financeiras do que ele e ele era meio que escanteado. Sentindo isso, tendo esse sentimento, de menosprezo, ele chegou para o pai e queria saber, pai, como é que a gente faz para ter mais dinheiro? Como é que faz para a gente poder ter a mesma condição que os outros alunos? E o pai explicou, realmente não é tão simples assim, a coisa é complicada. Aquele discurso de quem tem uma certa vivência e experiência com algumas crenças que limitam a pessoa. E o pai dele tinha conceitos de que você tinha que estudar, você tinha que ter ótimas notas, que você tinha que ser participativo na escola e que lá na frente, no futuro, você seria recompensado. Provavelmente você teria que trabalhar numa empresa, seguir uma carreira nessa empresa durante anos, tendo promoções, até que um dia você tenha tranquilidade, tenha renda suficiente para ter uma qualidade de vida igual a dos pais dos outros alunos. Então ele falou, bom, se é isso, está tudo certo. No entanto, o pai do Mike, que era um amigo dele, já tinha uma visão totalmente diferente de como obter recursos e como investir, como fazer. E nessa diferenciação, ele entendeu que o pai dele, depois com o tempo, o pai dele tinha um conceito de ser um pai pobre,
E o pai do Mike, com outra visão de mundo, tinha o conceito de ser o pai rico. E aí ele vai trabalhar, os dois se unem, né? E tentam, de alguma forma, obter mais recursos, empreender, né? Vamos chamar assim, para ter uma renda maior, para poder ganhar mais dinheiro. E eles decidem, numa ideia, vamos dizer assim, maluca, né? Maluca ou diferente para a época, eles decidem arrecadar em toda a vizinhança pastas de dente, porque a embalagem era feita de chumbo. E ao selecionar um volume grande de pasta de dente, que inclusive estava até incomodando num canto da casa lá, tanta embalagem de pasta de dente, ele resolve, os dois, né, derreter e transformar aquilo que é o chumbo em cunhar moedas, para que eles pudessem ter o próprio dinheiro. E na cabeça deles, eles estavam fazendo uma coisa maravilhosa. E o pai do Robert fala, não, isso aí é ilegal, o que vocês estão fazendo não pode, não é por aí que vocês vão enriquecer. Então vai lá, conversa com o pai do Mike, que ele tem uma visão diferente de mundo, ele é um bom investidor, o gerente do banco está sempre elogiando as atividades dele, que ele vai ensinar vocês a melhorarem, a ter esse conceito melhor de como conseguir mais dinheiro. E de certa forma o pai do Mike acaba meio que adotando nesse conceito financeiro o Robert. E aí ele vai trabalhar junto com o pai dele no galpão, nos empreendimentos, nas lojas que ele tem. E passo a passo ele vai ensinando, vai aquela vivência no convívio ali. O pai do Mike vai passando conceitos importantes. Conceitos que num primeiro momento ele achava que estava sendo explorado, porque o salário que ele recebia para poder trabalhar e apoiar era um salário ínfimo para a época, né? Era 10 cents de dólar. E aquilo para eles estava sendo explorado. E no fundo aquilo era um ensinamento, ele estava mostrando que se você for ficar dependendo do seu saláriozinho, ficar pingando esse dinheirinho, você vai estar sempre insatisfeito com aquilo que você ganha. Então ele estava querendo passar o conceito de que você precisa ser o seu próprio chefe, você precisa ter o seu próprio negócio, você precisa subir na hierarquia. De forma que com o tempo, né, ele começou com 9 anos nesse processo de aprendizado, e para você ter uma ideia, até os 39, 40 anos, ele ainda buscava informações, buscava uma mentoria, um apoio para algumas decisões que ele tinha que tomar com o pai do Mike. Então, o livro ele é dividido em 6 capítulos, onde passo a passo eu posso detalhar um pouquinho cada capítulo, como que funciona esse conceito de aprendizado, e mais 4 capítulos para poder pôr em prática todo esse aprendizado. Então é bastante interessante porque cada capítulo aborda um tema, e um tema importante para que você vai abrindo a sua mente. Então eu vou falar para vocês agora do primeiro capítulo. Bom, se você chegou até aqui nesse pedaço do vídeo, eu vou aproveitar e vou pedir que você contribua de alguma forma. E como pode ser? Simples, basta você curtir o vídeo. Se você não é inscrito, olha aí que grande oportunidade você tem de se inscrever, de fazer parte dessa comunidade. Eu estou aqui sempre trazendo uma nova dica, um novo livro importante que possa te auxiliar, um novo insight, alguma coisa que eu aprendi e rapidamente eu quero passar adiante, porque conhecimento só é válido quando aquele a gente consegue levar para uma outra pessoa. Aquilo que foi bom para a gente, eu quero que seja bom para todos. Então, esse vídeo, esse canal aqui no YouTube, ele serve para isso, para agregar pessoas que queiram evoluir, pessoas que queiram se desenvolver, pessoas que queiram sair do lugar comum. Então, eu conto agora. Clica aí, curte, compartilhe, inscreva-se e vai ser um grande prazer ter a sua companhia. Então vamos lá? O capítulo 1 basicamente é essa diferenciação entre o pai do Robert no dia a dia dele, na história de vida, uma maneira como ele enxerga o mundo, e o pai do Mike. Um tem uma visão mais conservadora, uma busca constante de reter, de poder, de certa forma, estar sempre preocupado em estudar mais, em aprender mais, em evoluir, em investir em aprendizado formal, para que ele possa subir na própria empresa, para que ele possa ser promovido, ou para que ele possa ter um trabalho extra, ou para que ele possa fazer hora extra.
e para que ele ganhe um pouco mais, e acaba de certa forma entrando nesse ciclo de que eu ganho mais, porém eu também gasto mais, ou eu gasto errado, ou eu compro coisas que necessariamente não me ajudam a ser um gatilho, uma alavanca para que eu possa ter mais renda. No caso do pai do amigo, do Mike, ele já é um empreendedor, ele já tem o seu próprio negócio, ele já enxerga o mundo de uma forma diferente, ele já percebe claramente aonde que tudo aquilo que ele recebe, onde que é destinado cada parcela, seja em impostos, seja em despesas fixas, seja em despesas que ele precisa para poder fazer o negócio dele girar, e quanto que sobra, qual é o excedente, o que ele pode pegar desse valor para poder reinvestir. E esse reinvestimento sempre feito de forma muito inteligente, em ações, em imóveis, em outras questões, até na própria empresa, para que isso seja de uma forma que retorne com ganhos, seja financeiro, ou com crescimento, enfim. Sempre ele investindo em algo que deixa muito claro no livro, o investimento nos ativos, ou seja, naquilo que, ao colocar o meu dinheiro, daqui a pouco eu tenho de volta com algum ganho financeiro, mais do que aquilo que eu investi. Obviamente que nem sempre tudo vai ser perfeito e tudo você vai estar sempre ganhando. Em alguns momentos você pode perder, porque investimento pode acontecer isso. No entanto, dentro da perspectiva de negócios, na perspectiva de estar sempre investindo, até essa possível prejuízo acaba sendo de certa forma contabilizado e fazendo parte do processo, entendendo que em alguns momentos pode perder, mas na média e ao longo prazo ele tem um volume de ganho muito grande. O capítulo 2 está voltado mais para a questão emocional. A partir do momento que os meninos passam a trabalhar para o pai, seja por uma renda quase irrisória, ele começa a trabalhar os conceitos de que se você for trabalhar único e exclusivamente pelo dinheiro, por aquilo que vai ser retornado ao término de um mês ou do período que você estiver trabalhando, esse pensamento te bloqueia e você fica meio que refém daquilo. É o que ele chama da corrida do rato. Você não consegue sair daquilo. É como aquele hamster que fica rodando, né? Correndo, mas efetivamente não sai do lugar. Porque a sua mentalidade será sempre de entrar de uma forma passiva. Você está sempre na questão meio emocional de reclamar da vida. Ou eu estou ganhando pouco, ou eu estou sendo explorado, ou meu chefe é ruim, ou eu não sou reconhecido. E você acaba entrando nesse conceito de mercado, que é o mercado capitalista, onde você acaba sendo obrigado a financiar aquilo que você vai comprar, pagar em diversas prestações, entra no banco e o banco acaba tomando parte do seu dinheiro. Você não tem a visão geral dos impostos, de quanto o imposto acaba garfando parte da sua renda. E todo esse processo, nesse capítulo 2, ele trabalha muito isso nas crianças para que eles ficam de uma hora para outra a ponto de explodir, de dizer, eu não quero mais isso. Eu quero uma forma diferente de poder ter a minha renda, de poder ter o meu negócio. E a partir do momento que ele percebe que as crianças tiveram esse salto de, eu quero fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo, ele começa a mostrar e trazer as crianças, inclusive, para reuniões de negócio com outras empresas, com outros fornecedores. E no dia a dia, a molecada vai pegando esse conceito de que o dinheiro tem que trabalhar ao nosso favor e não a gente correndo atrás do dinheiro. Então esse capítulo 2 ele mostra muito bem essa passagem entre a raiva, o nervoso, querer explodir, largar tudo e não estou querendo mais aprender sobre esse assunto porque é muito difícil. E aí ele mostra justamente o contrário, que é simples, porém existe uma lógica e você tem que entender qual é essa lógica. Bom, no capítulo 3 ele começa a mostrar mais claramente como funciona na prática esse processo do passivo e do ativo, ou seja, onde você acaba direcionando as suas despesas e de que maneira, ao investir em imóveis, por exemplo, eu compro um imóvel pequeno que seja, mas com o intuito que esse imóvel, através do aluguel, vai me retornar
uma renda. Eu invisto numa empresa que está começando, as ações dela são muito baixinhas, mas eu percebo que essa empresa tem capacidade de desenvolver, de crescer, de ganhar parte de mercado, então eu invisto no intuito de que essa empresa vai crescer e em algum período eu vou lá e recupero o meu investimento. Eu entendo melhor, eu aprendo, eu invisto na minha formação, mas na informação focada para interesses de investimento. Então, por exemplo, ele mostra vários cursos que ele desenvolveu junto a advogados, junto a contadores, junto à equipe de contabilidade, junto inclusive a equipes de venda, a equipes de marketing, onde ele entendia a dinâmica daquele mercado, como é que funcionava, e ele fala, bom, agora eu estou apto para poder entrar nesse mercado e atuar. Sempre com esse conceito de que eu estou investindo, estou ganhando mais do que um investimento comum, por exemplo, no Brasil, a poupança, né, que praticamente não remunera aquilo que você investe, mas eu busco investir em algo que vai me trazer um retorno maior. E a partir do momento que ele começa a conhecer as pessoas e começa a ter esse contato e entender a dinâmica de cada momento, de cada mercado, ele começa a ter mais retorno. Aumenta-se o risco, porém o retorno é maior. E como eu disse, a partir do momento que você entende essa dinâmica, mesmo os riscos, mesmo no momento ou outro que você não aconteceu exatamente como você gostaria, mas ele mostra que aquilo faz parte do aprendizado. É como andar de bicicleta, você vai levar uns tombos, mas a partir do momento que você aprende e fica bom, você não cai mais. Pelo menos você não vai cair naquilo que você sempre fazia. Talvez você caia numa outra experiência, num outro mercado, numa outra situação, mas também passa a ser um aprendizado. No capítulo 4 ele mostra e reforça um pouco essa questão de que a partir do momento que você entende essa dinâmica, que você começa a investir em cada área, sempre com o conceito de ter um retorno, você para de ter algumas despesas que seriam despesas naturais de qualquer pessoa no dia a dia. De comprar um carro, por exemplo, você fica sabendo que aquilo ali vai ser uma despesa e vai ser sempre uma despesa e você não vai obter nenhum tipo de retorno. Provavelmente você compra esse carro, a partir do momento que você tira ele da concessionária, você perde 15, 20% do valor dele. Então, obviamente não é um bom investimento. Mas você fala, mas eu quero um carro porque eu preciso de status, eu quero ter um carro confortável para o meu dia a dia. Beleza, você pode obter esse bem, esse carro, a partir do momento que você teve ativos que gerou um lucro e através desse lucro você compra e gasta como você bem entender. Mas você tirar do bolso para colocar ali, você está perdendo. Ele mostra um exemplo, inclusive, da esposa dele, depois de um tempo, onde aprendendo essa dinâmica, conseguiu evoluir e ter ganhos bacana com os investimentos que foram feitos. Ela comprou um baita de um carro bacana com justamente o lucro daquilo que ela conseguiu. Então é como se você colocasse mais fermento e do fermento você fala, bom, o bolo cresceu, agora eu posso tirar uma fatia que vai ser o carro. Agora, do meu bolo pequeno, eu tirar uma fatia ou parte dele, ou quase tudo, para comprar um bem que não vai me dar retorno, e eu estou, de fato, atrasando a minha evolução. Então esses conceitos são muito importantes, principalmente para o jovem. Porque num primeiro momento ele está preocupado em arrumar uma namorada, em sair, ir para balada, curtir, fazer um monte de coisa, e ele não tem essa visão de longo prazo. E a partir do momento que ele entende essa dinâmica, ele vai falar, opa, peraí, para que eu vou fazer, colocar todo o meu investimento, todo o meu esforço nisso, se na verdade isso vai me fazer um mal? Então ele ensina essas táticas, né? essas estratégias de como você colocar o seu dinheiro sempre em algo que vai te retornar, ou seja, em ativos. E nesse capítulo 4 ele mostra também a importância de você entender o negócio, de você se dedicar a ele, de você de fato se empenhar. Então, a partir do momento que você começa a entender essa dinâmica e está junto ali trabalhando, cada vez mais você aprende com aquilo e se dedicar a isso. Não é uma coisa que você põe lá, larga a mão e esquece. Então você tem que estar sempre como se fosse a massa, né? Sempre mexendo, sempre trabalhando, sempre desenvolvendo e buscando mais conhecimento. No capítulo 5,
ele mostra uma questão que é interessante, né? Como eu disse, eu li esse livro já há muito tempo e já nem lembrava, passou batido, e foi importante eu relembrar isso e falar, putz, é mesmo, né? Quando a gente tem a informação certa, a gente trabalha de forma certa e aquilo acaba sendo um retorno para a gente. Então, uma das grandes diferenças entre a pessoa que tem dinheiro, o rico, vamos chamá-los assim de rico, e o pobre, aquele que trabalha no dia a dia, vive do salário, vive das suas despesas, é que um entende o conceito e vai buscar as leis e vai atuar de forma que vai trabalhar tudo a seu favor. E o pobre que está preocupado só em trabalhar e pegar um ônibus e correr e ganhar e gastar e a carestia e tudo aquilo, ele não tem cabeça para parar e falar assim, pô, mas de que jeito que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Então, uma das questões muito importantes, seja nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer outra parte do mundo, é o que diz respeito aos impostos. Então, para a gente entender um pouquinho esse conceito de impostos, ele conta como funcionou, como surgiu efetivamente a captação de impostos no mundo. Porque isso chegou um momento que foi muito bom para os países, porque o imposto praticamente ele era direcionado numa pequena parcela, e essa parcela ela era direcionada para uma determinada classe social. E o pobre, o pessoal falava, tá certo, tem que tirar desse grupo e não vamos distribuir. A partir do momento que eu tiro desse grupo maior, eu distribuo para a camada mais baixa. Beleza. Só que esse pessoal tem capacidade, tem inteligência, tem profissionais que trabalham ao seu favor, e eles começaram a entender dentro da lei de que forma eles podiam atuar para ser menos onerado com o imposto. E aí foi criada uma lei chamada Lei das SAs, das Sociedades Anônimas. Então, essas pessoas que tinham um poder aquisitivo maior montam uma empresa, montam uma sociedade anônima e começam a trabalhar de acordo para essa empresa. Então, tudo que recebe entra para essa empresa, trabalha-se o dinheiro dentro dessa empresa e sai. E isso não é tributado, ou se é tributado é muito menos do que com uma pessoa física que acaba de ser tributada diretamente no salário. Então, despesas do dia a dia, às vezes o próprio carro, às vezes a própria residência, ou seja, um grupo de despesas que efetivamente às vezes sairia do próprio bolso, sai da SA. E aí não é tributado diretamente. Então, no livro é interessante aqui eu estou dando um panorama geral, mas o livro mostra detalhadamente como isso acontece. E você fala, caramba, então peraí, quando passou a ter um maior volume de SAs, de empresas, e o volume de captação dos países se estabilizou, e eles gostaram da ideia de impostos, o que começou a fazer? Eu começo a cobrar impostos de uma camada mais baixa, e quando vê, eu estou cobrando imposto de todo mundo. E aí, por exemplo, se você tirar como exemplo o Brasil, você pega a nossa tabela de imposto de renda que está aí 10, 12, sei lá quantos anos, que não se atualiza. Então hoje o mínimo, a faixa mais baixa para ser descontado de imposto de renda deveria ser 5 mil, 6 mil reais um salário. Mas não, hoje o sujeito está ganhando um salário mínimo praticamente e está sendo descontado o imposto de renda. Então você percebe o quanto o governo pega na cara dura e a gente vai pagando sem entender esse processo. Então o livro ele é importante também para isso, para esclarecer, para cair a ficha. Bom, no capítulo 6, o livro aborda a questão da importância de você fazer e inventar como ganhar dinheiro. Então, a partir do momento que você já está com a mentalidade aberta, você já teve a experiência de praticar os ganhos, você começa a ter insights e começa a enxergar oportunidades que a pessoa comum às vezes não enxerga e não percebe. Então você começa a participar de negócios, a participar de ideias que às vezes pode ser maluca, mas que no fundo aquilo posto em prática vai gerar ativo, que vai gerar renda. Então é como se fosse uma bola de neve, de forma que ela está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo e sempre trazendo mais recursos. Então, como ele atua muito no mercado imobiliário, oportunidades que nunca chegariam a uma pessoa comum acaba ficando restrita a essas pessoas que já têm
essa capacidade de investimento. Então vamos chamar assim que o filé mignon, aquilo que é o mais bacana, aquilo que é mais rentável, acaba ficando nesse grupo mais seleto de informação e a coisa acaba fluindo. Então, por eles terem uma influência numa área mais específica, quando tem que surgir algum tipo de investimento, uma empresa parceira, alguma construtora, algum outro projeto relacionado a esse mercado, quem eles vão procurar? Essa pessoa que já está envolvida. Ela não flui para outras áreas. Então, quando você entende esse processo, você acaba se tornando mais forte e se desenvolvendo cada vez mais. Então é interessante essa dica de que inventar situações onde você naturalmente às vezes não enxerga e essas pessoas acabam enxergando e acabam tendo maiores retornos. E é interessante que nesse processo todo ele é muito didático, ele vai contando histórias da vida dele, situações em que ele passou, onde ele teve êxito, situações que ele passou que não teve tanto sucesso, e você vai se enxergando. E conforme você vai percorrendo, né, essa história, você vai se colocando na posição dele, falando, pô, aqui, e você vai tendo seus insights da sua condição de vida real, do seu mercado, daquilo que você atua, daquilo que você faz, e começa a destravar algumas caixinhas e algumas ideias que você pode falar, pô, mas isso aqui eu posso implantar do meu jeito no meu negócio. E aí você começa a perceber que nesse aprendizado rápido, né, nesse intensivão que é ler esse livro, você começa a também ter possibilidades de ganho. Você começa a entender aonde que você está errando, em que situações que às vezes você não está agindo de forma correta. E aí você fala, pô, peraí, aqui eu posso mudar, aqui eu tenho uma oportunidade, aqui eu posso desenvolver dessa forma. E é bacana, porque vai fluindo, quando você vê, o livro praticamente já acabou. No capítulo 7 ele fala um pouquinho de uma coisa muito interessante, que se você não ser picado por essa ganância, né, de que eu só quero ganhar, só quero ter vantagem, só quero me desenvolver, eu quero, não importa o outro, o que importa é a mim. Então ele desmistifica isso. E ele vai mostrando que mais importante do que você ganhar dinheiro é as pessoas ao seu redor, os seus parceiros de negócio, os seus funcionários ou as pessoas de confiança também ganham. Então, numa questão de comissionamento, você entender e deixar bem claro que se o seu parceiro, ou o seu vendedor, ou a pessoa que trabalha para você está ganhando mais, é porque você também está ganhando mais. E se você fica de olho naquela questão de que, pô, eu vou tirar dele, às vezes você perde essa parceria, às vezes você perde esse empenho. Então é importante manter esse ciclo saudável de que eu ganho, mas também todos ganham. E uma questão muito importante é o excedente, aqueles ganhos que surgem, ou uma questão de um retorno muito legal, eu falar, pô, também é hora de eu doar, também é hora de eu participar de questões sociais, também é hora de eu poder fazer a minha parte como cidadão. Então essas questões ele também vai incutindo para você ficar muito claro de que também não é só trabalhar pelo dinheiro. Eu não fico aficionado só no dinheiro, só no ganho. Eu também me preocupo com o aprendizado. Então, em cada nova situação, o que eu aprendi com aquilo? O que eu aprendi com essa nova parceria? O que eu aprendi com esse novo mercado? O que dessa minha experiência eu posso desenvolver e transmitir para outra pessoa? Para que os outros também possam ter bons retornos. Porque a coisa ela é meio pródiga. Quanto mais eu cresço, o mercado também cresce. Se eu me amesquinho, se eu quero só para mim, o mercado tende a quebrar, ou fechar, ou esvaziar, e aí todo mundo acaba perdendo. Então é importante ele passar esse conceito de que, principalmente para o jovem, de que não basta eu só querer ganhar. Eu ganho, mas eu também distribuo. No capítulo 8, o Robert ele mostra aquela questão de como superar os obstáculos, porque sempre existe, sempre tem um medo, sempre tem situações que te bloqueiam, sempre tem às vezes um trauma, às vezes tem uma crença que te limita, às vezes tem um amigo que fala, opa, não faz isso não que você vai se dar mal, às vezes o mercado está mudando, às vezes muda o presidente ou muda a equipe econômica, às vezes uma guerra, como está acontecendo recentemente, e situações que mudam o cenário e aquilo te bloqueia.
Então, com o tempo, ele vai mostrando algumas coisas que você tem que aprender a poder superar esses obstáculos. Entre elas, o principal é o medo, como eu já citei aqui. Uma outra questão é o ceticismo, você ser muito cético das coisas, querer acreditar que não, só vai ser se for desse jeito que vai funcionar. E você está aberto ao novo, você está aberto a novas possibilidades, você ouvir mais do que falar, você se relacionar com pessoas de outras áreas, você ver o mundo de outras formas, não se bloquear e ficar ali com seus dogmas, com seus pensamentos limitantes. Então você começa a entender outras possibilidades. Uma outra questão importante é a preguiça. Às vezes a pessoa chega no patamar e ela fala, para mim já está bom. E aí a tendência é dali para trás. Ou, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí deixa para depois. Também é um problema sério. Então a preguiça acaba atrapalhando muito as tomadas de decisões com agilidade. Uma questão que o Robert frisa bastante para tomar cuidado é com relação aos maus hábitos. Às vezes a pessoa consegue êxito, consegue se desenvolver, está conseguindo sucesso, porém hábitos enraizados acabam atrapalhando. Então às vezes pode ser um vício, às vezes pode ser situações onde ele se deixa levar. Então, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero ir para balada, eu quero gastar com às vezes um hobby, e ele não consegue entender que esses hábitos às vezes podem atrapalhar. Então ele cita, por exemplo, o hábito que ele tinha de jogar golfe. Então ele acabava gastando muito com tacos, com equipamentos do golfe, que ele comprava caro, daqui a pouco aquilo não valia mais nada. Então ele começou a entender que esse hábito não estava levando ele para um bom caminho. E outros, né, obviamente. Com relação à arrogância, às vezes a pessoa também começa a ter um êxito bacana e ela começa a desmerecer aqueles que estão ao redor. Ela começa a ser arrogante na hora de tomar uma decisão. Ela começa a achar que aquilo que ela está ganhando é pouco, que ela pode ganhar muito mais, e aí ela começa a ter reações que pode também atrapalhar a própria pessoa. Então é importante entender qual é o limite, até onde eu posso ir, de que forma eu posso agir sem atrapalhar o próximo. E a arrogância, ele também comenta, né, que ela leva à ignorância. Então a pessoa se acha tão já sabedora de tudo que ela acaba não estudando, buscar mais informação, fazer um novo curso, conversar com mentores, aprender com pessoas que já têm mais experiência, e a arrogância dela de achar que já sabe tudo acaba perdendo e levando ao prejuízo, às vezes perdendo praticamente tudo que conquistou. Então esse é um ponto que leva a pessoa, às vezes... E praticamente finalizando o livro, ele mostra nessa prática coisas que você tem que ter muita clareza. Aquilo que você quer e aquilo que eu não quero. Quando a gente começa a entender isso com mais clareza, você começa a perceber coisas que você faz e coisas que você não vai fazer. Então quando eu não quero, por exemplo, ter que viver de aposentadoria, eu não quero trabalhar minha vida inteira como funcionário, eu não quero atuar numa área que vai me explorar ou vai me desgastar. Aí quando você começa a entender do que eu quero ser um empreendedor, eu quero atuar e de uma maneira onde eu tenha a minha questão intelectual muito mais ativa do que a questão física, do braço, eu quero um trabalho que tenha mais essa característica. Eu quero, por exemplo, me aposentar com determinada idade, ou seja, com, 45 anos, 50 anos, eu quero parar de atuar dessa forma e quero viver daquilo que eu consegui arrecadar ou construir durante essa vida. Então, enfim, você começa a ter clareza daquilo que você quer e daquilo que você não quer, para que você consiga trilhar melhor. Você começa a entender o processo que ele chama que é o processo de escolhas, né? Eu consigo tomar decisões mais acertadas a partir do momento que eu consigo enxergar melhor os cenários, que eu consigo saber o que eu quero, o que eu não quero, com quem eu participo, quem são os meus sócios, quem são os meus parceiros, quem são os meus fornecedores, quem é essa rede que eu crio para poder atuar de uma forma mais bacana. Uma outra questão é com relação às amizades, né? Com quem eu me relaciono, que tipo mental de pessoas eu quero ao meu lado, pessoas que buscam crescer ou pessoas que só se vitimizam,
pessoas que só reclamam, pessoas que não se mobilizam, que não vão buscar aprendizado. Então, que tipo de frequência eu quero atuar? A partir do momento que eu tenho essa clareza, eu também começo a selecionar isso. Quais os ambientes que eu vou estar e quais os ambientes que eu não quero estar, né? O que eu quero absorver de cultura, o que eu quero utilizar, por exemplo, quais são os programas de televisão, as séries, os filmes, o que eu vou assistir e o que eu não quero. Você começa a ter isso com muito mais clareza e você começa a ter mais qualidade justamente para ter o bem mais precioso que é o nosso tempo. Você tendo essa noção clara, o seu tempo passa a fluir de uma forma mais bacana, você passa a ter mais energia, você passa a ter mais clareza daquilo que você quer. Uma outra questão é relacionada ao que eles chamam de aprendizado rápido. Quer dizer, quanto disso tudo eu consegui aprender, quanto disso tudo eu consegui absorver e eu consegui colocar em prática. Então, muito mais do que eu só ler um livro e depois voltar esse livro para a estante e deixar parado, o que eu posso fazer para esses ensinamentos entrarem na rotina do meu dia a dia. Por exemplo, como eu disse, a minha prática pessoal eu tive acesso a esse livro, eu pratiquei durante um tempo, eu utilizei técnicas de outros autores, outros projetos, eu pude utilizar isso na minha experiência profissional e pessoal, só que hoje, essa semana, ao reler um monte de coisa, eu falei, puxa, isso eu deixei para lá, isso eu esqueci, isso eu não apliquei. E ao estar gravando esse vídeo, ao escrever o roteiro, ao reforçar todo esse aprendizado, de certa forma eu estou incutindo em mim coisas que eu preciso daqui para frente também fazer. E isso vale para todos. Da mesma forma que eu quero passar isso para você, o quanto isso é importante, principalmente se você for um jovem, eu também tenho que absorver algumas questões para a minha vida pessoal e também colocar em prática. Então é importante esse aprendizado rápido. Uma outra questão importante que ele fala no livro é: pague primeiro a você. Então sempre tenha isso em mente. A primeira pessoa que deve receber é você. Depois vai ser o governo com os impostos, depois vão ser os fornecedores, depois vão ser as suas dívidas do dia a dia, depois o cartão de crédito, depois Enfim, se você não tiver claro que a pessoa mais importante é você e você tem que ser a primeira pessoa a ser remunerada, você acaba pagando tudo, quando vai ver para você não sobrou nada. Então esse conceito é um conceito que deve ser enraizado o quanto antes. Recebi um projeto, recebi um trabalho, tive uma renda. A partir do momento que eu entendo que parte daquilo é meu e eu preciso pegar esse dinheiro e investir ou fazer alguma coisa diferente, eu vou lá e faço. Porque senão depois ele some. Quando se percebe, cadê? Sumiu. Então, esse conceito de você ser a primeira pessoa a receber. Um outro conceito importante é visualizar os seus mentores. Quem é o seu mentor? Quem é aquela pessoa que você pode contar? Quem é aquela pessoa que te ensina? Isso em diversas áreas. Nós temos mentores de diversos setores, desde o esportivo, cultural, um professor, um chefe, um amigo que se deu bem em determinada área, ele pode se tornar o seu mentor. Eu também me disponho a ser o seu mentor dentre aquela área de atuação minha, das minhas experiências. Quer dizer, o que você precisar de apoio, obviamente eu estou à disposição. Então, um bom mentor, você se colocar na posição daquela pessoa que teve êxito especificamente naquele setor, e na hora que você precisar atuar, precisar tomar uma decisão, você fala, quem é a pessoa apta a poder me ajudar nisso? Ou, como ele mesmo fala, às vezes só o fato de você mentalizar e falar assim, o que o fulano faria nessa situação, já te empodera para você tomar a sua decisão. Porque de alguma forma você está buscando esses recursos que não estão com você nesse momento. Mas a partir do momento que você fala, puxa vida, se eu jogo, no caso dele que jogava golfe, quando ele ia dar uma tacada, ele fala assim, como é que o Tiger Woods vai dar essa tacada? E aí às vezes até ele se muda a posição, se acerta, vai lá e faz. Então, sempre vai existir um mentor que vai poder te orientar, te ajudar ou te dar algum insight para que você possa tomar a melhor decisão. E
praticamente chegamos ao fim. O livro encerra com os pensamentos dele de como colocar tudo isso em prática. Como de fato não ficar ali só no aprendizado de uma leitura. Da mesma forma que às vezes você lê um romance, uma história, você aprende, você se envolve, você tem insights, mas nesse caso específico, isso tem que ser levado para o dia a dia. Isso é um livro de consulta. Então, Pai Rico, Pai Pobre é um livro que deve estar sempre em consulta. Você deve estar sempre buscando reler, busca um capítulo, lembra de algum detalhe, e no final ele mostra vários outros livros que servem de referência para que, se você deseja ampliar o seu conhecimento, se você deseja buscar uma informação a mais, está lá uma relação de livros para que tenha acesso. Eu espero voltar a falar de outros livros na área de finanças e outros livros que eu tive experiência de desenvolver, ou de atuar, ou de utilizar algumas dicas, e passar também num próximo livro. Mas hoje eu queria pegar esse que é, vamos dizer assim, o grande destaque, o livro mais vendido, mais acessado, é fácil você ter acesso. De repente, se você não tem recurso hoje para comprar esse livro, de repente um amigo seu tem, um vizinho, alguém próximo. E caso você tenha interesse, no próprio vídeo, aqui na descrição, tem um link que eu tenho parceria com a Amazon. Só clicar lá, fazer a compra, você vai estar pagando o mesmo valor. De alguma maneira você também vai estar contribuindo para esse meu trabalho, para esse tempo que eu destinei aqui a apoiar, a passar informação, conteúdo, e espero sinceramente que de alguma maneira, com alguma palavra que eu tenha dito, com algum insight, de cara você já tenha tido esse desejo de ler, de aprender, de se desenvolver e exercitar esse nosso músculo financeiro, que ele é tão deixado de lado, é tão esquecido, e sair dessa corrida que ele chama a corrida dos ratos. Nós podemos entrar numa via de mais velocidade, uma via de mais retorno, algo onde a gente possa de fato ter mais recurso, ser mais feliz e ter mais tranquilidade financeira. Eu acho que todo mundo busca isso. Ok? Um grande abraço, nos vemos numa outra oportunidade, num outro vídeo. Até lá!